Oi, aqui é Charles Hoskinson, transmitindo ao vivo do caloroso e ensolarado Colorado. Sempre quente, sempre ensolarado, às vezes colorado. Hoje é 12 de junho de 2025. Fazendo um vídeo rápido para falar um pouco sobre liquidez, gestão de portfólio e algumas coisas de finanças. Como muitos de vocês sabem, o Cardano tem uma proporção desproporcionalmente baixa de emissão de stablecoins em relação ao nosso DeFi. Está um pouco abaixo de 10%, então há cerca de 33 milhões de dólares de stablecoins emitidos no ecossistema Cardano e cerca de 330 milhões de dólares de TVL, e quando você compara isso com o Ethereum, a proporção é, em vez de menos de 10%, é na verdade 190%. E depois Solana cerca de 110%, respectivamente. Tipo 190 bilhões versus 110 ou algo assim. Esqueci o número de Solana. Acho que é algo como 11 bilhões para 8 ou algo assim. E, enfim, muita gente está falando sobre, bem, o que fazemos com o tesouro? Então, atualmente o tesouro é meio que só de entrada, então ele é preenchido com inflação e taxas de transação, e realmente não há instrumentos que gerem rendimento dentro do portfólio do tesouro, que gerem retornos, e depois doem esses retornos de volta, como seria com um fundo soberano normal. Então, quando você olha para coisas como o Fundo Soberano da Noruega ou o Fundo Soberano de Abu Dhabi, ambos com mais de $1 trilhão, eles obtêm retornos anualizados. Esses retornos são enviados de volta e existem políticas sobre quanto pode ser gasto anualmente. O mesmo para o do Alasca, que é de cerca de $180 bilhões. Então, uma das coisas que estamos analisando agora é, podemos resolver muitos problemas ao mesmo tempo, e o que eu gostaria de ver é, poderíamos pegar cerca de $100 milhões em ADA no Tesouro e converter para uma mistura de uma coleção de stablecoins incorporadas no Cardano, como o USDM, o USDA, assim como sintéticos estáveis apoiados por ADA, como IUSD, e também converter parte disso em Bitcoin para impulsionar o DeFi do Bitcoin. É complicado porque você também tem que olhar para o lado de rendimentos do mercado e a prontidão das aplicações DeFi para isso. Então, eu escrevi um documento que tem cerca de 40 páginas e entreguei para Dan Singelman e para Fahmi Ryan e algumas outras pessoas do nosso lado. Vamos analisar e depois vamos compartilhar isso com muitas das aplicações de DeFi no ecossistema Cardano e ter uma discussão sobre a praticidade e prontidão, assim como de onde o rendimento viria, seja do lado do RealFi ou de ativos do mundo real. Mas eu acho que podemos facilmente combinar isso. Agora, há muitas pessoas falando no Twitter que, de alguma forma, uma venda de $100 milhões em ADA seria catastrófica para o preço e o derrubaria. Eu acho que isso vem da inexperiência. As pessoas não parecem entender que, embora Cardano tenha muitas falhas, liquidez, listagens em exchanges e negociação não são uma delas. As centenas de milhões de dólares em ADA mudam de mãos diariamente, e os mercados são suficientemente profundos para absorver dentro de 30 a 90 dias, usando TWAPs, negociações OTC e outros mecanismos, uma venda de $100 milhões sem mover o preço do ADA de forma significativa em qualquer direção. Moda, não 10%, 15%, provavelmente menos de 0,5%. E então a especulação sozinha provavelmente o moveria para cima ou para baixo. De fato, vemos muito mais volatilidade regularmente por causa de todas essas coisas. E eu não acho por um momento que uma venda de $100 milhões causaria qualquer problema em tudo. Nós sabemos isso porque lidamos regularmente com pessoas que trocam produtos, que fazem transações de balcão, observam os mercados diariamente e apenas conversando com pessoas em Wall Street e olhando para as capacidades de fazer mercado de negociação da Cardano. Os mercados são mais do que capazes de absorver isso e não vai mover o preço. E você sabe, pode falar com qualquer trader profissional que realmente opere em um nível de 8 ou 9 dígitos diariamente em volume de criptomoeda, ADA não tem uma liquidez, problema. Então, nenhuma proposta foi apresentada ainda. O que vamos fazer é trabalhar nisso e, como eu disse, começar a sindicar. Eu acho que isso é algo que provavelmente até o horizonte do Rare Evo podemos começar a propagar. Mas a esperança é alinhar essas proporções mais com o que se esperaria em um DeFi ecossistema de pelo menos 33% a 40% de proporção entre emissão de stablecoin e TVL no rede. A outra coisa é que, ao fazer isso, aumentaria substancialmente a possibilidade de listar algumas das stablecoins do Cardano em exchanges de segundo e terceiro nível, e isso, de modo geral, melhoraria a liquidez. Nós, como ecossistema, temos que estar dispostos a investir em nós mesmos. Não podemos ir aos capitalistas de risco e dizer: bem, vocês deveriam investir uma quantidade significativa de dinheiro no Cardano, ou dizer a pessoas externas: vocês deveriam comprar algum ADA, quando não estamos dispostos a aplicar os ativos em nosso tesouro.
A primeira coisa que você faz quando tem ativos para um bem público é diversificá-los, e a razão para isso é que a diversificação garante que o poder de compra dos ativos seja preservado. Agora, eu acredito que isso não impactará materialmente a Cardano ao converter 5 a 10% do tesouro em ativos estáveis e ativos como o Bitcoin. E, ao fazer isso, podemos criar um rendimento, e esse rendimento anual pode ser usado para comprar ADA e, com o tempo, reabastecer o tesouro. E se este programa for bem sucedido, então podemos de fato continuar essa estratégia de forma anualizada e, ao longo de um período de 5 a 10 anos, potencialmente crescer para um tesouro de mais de $1 bilhão em stablecoin e Bitcoin para aumentar e valorizar o valor de ADA no tesouro que temos. Isso nos prepara para grandes retornos. E para um P